Você pode responder a 2 perguntas para mim. Você já sofreu, já sentiu sofrimento na vida por alguma coisa externa ou interna que aconteceu com você? Você já sentiu plenitude? Uma alegria imensa? Aposto que a maioria das pessoas responderam que já sentiu sofrimento e que às vezes nem entende o que é plenitude. Então eu vou te explicar um pouquinho o que é plenitude, né? Então plenitude é um movimento que a gente faz na vida para ter uma vida mais leve, mais alegre, conseguir lidar com conflitos, com desafios, com problemas, de forma que eu não precise sofrer. A plenitude, ela fala pra gente o seguinte: você é muito maior do que isso tudo. Mas primeiro eu preciso perceber o quanto eu sou maior, o porquê eu sou maior, quem sou eu. E tudo isso a gente já começa a entrar na questão do autoconhecimento. E o que é o autoconhecimento? É uma frase maravilhosa que a gente recebeu há muitos anos atrás, de Sócrates, um filósofo, que nos disse: conhece-te a ti mesmo. Por que ele diz isso? Porque ele percebeu, dentro dos seus estudos filosóficos, dentro da sua compreensão de vida, que quando eu me percebo, quando eu me observo, eu consigo, primeiramente, estar na presença. O que é estar na presença? Estar aqui agora, estar presente, aproveitar esse momento, inclusive agora. Você está aqui assistindo esse vídeo? Você está aqui realmente assistindo esse vídeo? Como que você se percebe aí? Quem está ao seu redor? Como você está se sentindo nesse momento? E aí a gente começa a trazer o quê? A nossa consciência para o momento presente. E isso a gente faz muito aqui dentro do nosso método, que daqui a pouco eu vou começar a explicar um pouquinho mais sobre ele, especificadamente para você entender. Mas antes eu gostaria de te contar um pouquinho da minha história e da história aqui dos nossos terapeutas da Escola Pertencer. Eu me chamo Carolina Borgman, sou psicóloga, terapeuta, sou doula e educadora perinatal, e todos esses movimentos me levaram, né, a vida me levou a estudar, a observar mais, a estar com o outro, a cuidar. E muitas vezes eu sempre fui a cuidadora, né? E eu precisei lidar também com esse meu movimento, né? Que vinha desde a infância. Por que eu sei disso? Porque eu fiz o meu processo de autoconhecimento. Desde muito nova, eu procurei trabalhar essas questões da filosofia, da espiritualidade. Então, por quê, né? Eu sou médium desde que nasci, e muito do meu movimento foi buscar compreender essa minha sensibilidade, né? Essa minha percepção diferente do mundo. E aí, através disso, eu encontrei filosofia, encontrei religiões e encontrei a minha própria espiritualidade, que é o que hoje eu sigo com muita fé. Mas, nesse mesmo processo, muitas coisas difíceis aconteceram. Então, quando eu tinha 22 anos, eu passei por uma violência sexual, um assalto à mão armada, e isso me deixou muito, muito mal, né? Eu tive um trauma grave e desse trauma sucedeu um adoecimento psíquico e eu tive depressão e ansiedade. E num nível grave de ter crises, né? De chegar a ter síndrome do pânico. Então eu não saía de casa sozinha, eu parei de trabalhar, eu tive que trancar a faculdade que eu tanto amava, eu já cursava psicologia. E foi tudo muito difícil nesse momento para entender o que estava acontecendo comigo. Porque eu demorei, desde o trauma específico, eu demorei 5 anos para contar para alguém. Então eu já estava ali vivendo um trauma sozinha há muito tempo. Quando eu realmente decidi buscar por ajuda, eu já estava muito adoecida. Então foi um processo um pouco mais lento, foi um processo doloroso, claro. Eu tive também um problema com a autoimagem, porque eu me culpava muito, então eu tive esse processo de engordar e emagrecer, e eram muitos quilos, eram 6, 8, 10 quilos, então eu engordava. Para procurar ajuda, foi
psicoterapia, eu precisei, né, de psicoterapia, eu precisei de psiquiatra, porque eu estava num nível grave, com várias crises, né, e muita insônia. E precisava também regular essa questão hormonal do próprio engordar e emagrecer. Então eu tive esse tratamento. Não foi um tratamento tão eficaz, porque na época eu não tinha como pagar isso, então eu fui atendida num CAPS da minha cidade, movimentando a minha vida, trazendo dificuldades. Eu conheci as terapias e eu comecei a estudar. Minha irmã, né, a Rafaela Borgman, que é terapeuta aqui nossa também, ela me ajudou muito, porque ela estava fazendo um curso de fitoenergética, ela já estava praticando comigo, várias outras coisas, radiestesia, radiônica, reiki. Então ela me ajudou muito nesse sentido também, então eu recebia e a força que eu tinha eu levava para estudar mais sobre aquilo, porque eu achei isso muito, muito importante, muito interessante. Dentro de todo esse processo, quando eu voltei para a faculdade, o que aconteceu? Eu quebrei a perna. Gente, quebrei o meu fêmur, precisei ser internada, precisei de atendimento. E lá vou eu novamente procurar nas terapias uma base emocional para lidar com algo físico, né? Porque a gente é o quê? Completo. É uma das coisas que eu vou falar aqui para vocês. Quando eu realmente consegui voltar para a psicologia, e aí eu me entreguei com tudo que eu podia para aprender mais, porque eu tinha recebido também bastante, né? E aí o que aconteceu? Eu fui para a questão do plantão psicológico e tive uma experiência com isso. Em um semestre eu atendi mais de 70 pessoas, 70 histórias em crise. Isso me trouxe uma visão de mundo diferenciado, uma percepção de mundo diferenciado, que é fundamental pra gente, né? Mudar o que a gente se percebe. Eu tive esse movimento, consegui entrar nele, e isso foi abrindo portas, né? Depois eu atendi pessoas em estado de violência também. Então, a minha história eu consegui transpassar para a minha experiência profissional. E com isso, eu consegui criar, junto com minha irmã, terapeuta, Rafaela Borgman, e o meu pai, que é o Moraes, que é o outro terapeuta, psicanalista, que está aqui no Conexão Vida Plena com a gente. Então, a gente se juntou nessa proposta, nesse lugar, para atender pessoas que querem se movimentar, que querem mudança, que querem acessibilidade em terapia e que querem uma terapia que tenha começo, meio e fim, que te leve a algum lugar diferente de quando você entrou. E que isso não demore 1 a 5 anos, né? Então a nossa proposta aqui são 3 meses mais de trabalho. E para isso a gente precisa de pessoas que entendam que o movimento é necessário, né? Se comprometam com o seu próprio processo, que a gente vai guiar ali de uma forma que você consiga realmente ver resultados. Para quem que não é, né, esse processo, para quem está em crise grave, porque aí eu preciso retirar essa pessoa da crise para depois ela ter essa compreensão de autoconhecimento, de processo, né? Então é um movimento diferente do que a gente está buscando aqui. E também a gente precisa do tal do comprometimento. Então, as pessoas que hoje ainda não conseguem se ver nesse movimento, infelizmente, esse programa não é para elas. Esse programa, então, é para quem quer mudar de vida, tá? Que isso fique claro. O nosso conteúdo, ele é baseado em 3 pilares. A gente precisa integrar o quê, Carol? Integrar o nosso físico, o nosso emocional, o nosso mental, o nosso social, os nossos relacionamentos e o nosso espiritual. A gente precisa entender que essas 5 dimensões precisam caminhar juntas para eu, o quê? Me sentir completo, me sentir inteiro. Eu preciso do segundo pilar, que é o quê? Conhecimento. Eu preciso me conhecer para conhecer o outro, para me conectar com o mundo. Então, o conhecimento, ele precisa vir através de teoria e prática, que também é a nossa proposta aqui. Não é só conversa, não é só teoria, a gente tem essa proposta muito forte da prática, da técnica, né? Você precisa entender qual que é a prática, qual que é a técnica para conseguir transpor isso para o seu dia a dia e ter autonomia, porque a gente aqui busca que a pessoa saia do Conexão Vida Plena
com autonomia e com liberdade, não dependendo dos terapeutas, tá certo? E também nosso terceiro pilar, que é transformar, porque se eu entro de uma forma e saio de outra forma, eu busco essa transformação. Então aqui no Conexão Vida Plena você vai entrar no casulo, pra quê? Pra sair borboleta. Essa é a nossa proposta, né? Então, teoria, prática, eu vou também buscar as multiterapias, então todo esse acesso, né, de reiki, de astrologia, do tarô, são algumas das formas que a gente consegue trazer para vocês de uma forma equilibrada, de uma forma que vocês consigam acessar de fato, né? Então a gente vai falar sobre chakras, a gente vai falar sobre alinhamento energético, a gente vai falar sobre geobiologia, geometria sagrada, como essas práticas, como essas técnicas podem me ajudar no meu processo de autoconhecimento e de transformação pessoal. Então a gente traz as multiterapias junto com teoria e prática para entender. Então a terapia aqui ela entra como técnica, tá certo? E isso a gente já está aqui construindo o método Conexão Vida Plena. 3 pilares: integrar, conhecer e transformar, mais teoria, prática e técnica. E além disso, a gente também traz um fator que nós consideramos fundamental, que é a comunidade. Eu preciso entender que dentro de uma cultura eu consigo me transformar de uma forma mais plena, mais satisfatória. Por quê? Porque eu sou um ser social. E quando eu estou com pessoas que estão no mesmo pensamento, que estão na mesma vibração que eu consigo muito mais rápido e com muito mais firmeza transformar aquilo que eu preciso, mesmo que sejam hábitos saudáveis, por exemplo. Quando eu estou dentro de uma comunidade, todos estão comendo melhor, lendo mais, né? Que onde eu estou com uma comunidade que medita, e aí eu me vejo dentro desse movimento, opa, peraí, então é bacana eu entender isso, eu posso fazer isso também na minha vida, eu tenho alguém que está vindo junto comigo. Novamente, nós somos seres sociais e nós precisamos desses movimentos de comunidade e de cultura. Então, vem para a cultura do autocuidado na nossa comunidade Conexão Vida Plena, né? Sem contar que as aulas também são ao vivo. Então, aqui dentro dessa estrutura, uma vez por semana, você vai ter uma aula ao vivo, além da comunidade, que diariamente você vai construir ali, você vai receber afirmações, né? A gente construiu aqui um diário de milagres, então é importante a gente, inclusive, ter essa questão emocional, né? De lidar, nossa, eu consigo construir um diário de milagres? Eu consigo trazer isso para minha vida todo dia, ser um milagre? Porque a vida é isso, né? Eu acordei, respirei, tô com saúde. Isso já é o maior milagre. Mas eu posso construir mais. Então nós construímos esse diário de milagres que também vem junto da comunidade. Como assim, Carol? Dentro da nossa comunidade, diariamente a gente vai receber a carta do dia, o anjo da semana, a gente vai receber também hábitos saudáveis, né? Como estar com eles, como fazer melhor com eles, né? Então, a gente vai receber lembrete de gratidão, como se permanecer grato diariamente. Então, tudo isso, né? E alguns desafios também, porque a gente precisa se desafiar para sair da zona de conforto, para sair do lugar ali que não tá quente, não tá frio, tá morno, mas que não faz café nenhum, né? A água morna não faz café. E aí a gente precisa ali dar essa movimentação para que um milagre em minha vida venha. E isso é possível viver uma vida em plenitude se você se comprometer com esse processo. Além disso, gente, a gente construiu para essas aulas, né, que elas precisam ter um foco, elas precisam, dentro do nosso método, elas têm uma trilha. Por que a gente chamou de trilha? Porque o Conexão Vida Plena é uma aventura e a gente vai ter uma trilha, a gente vai ter mapa e a gente vai ter os guias. Então nós seremos os guias de vocês, então eu, a Carol, a Rafa e o Moraes vamos seguir, né, junto com vocês dentro dessa aventura de autoconhecimento e transformação. E o que a gente vai trazer dentro disso? Dentro do nosso mapa a gente vai falar sobre teoria, como
para trazer uma base, para trazer conceitos que vocês compreendam, que nivele a todos, né, nesse mesmo movimento. A gente traz também ali, no segundo passo, a gente vai aprofundar sobre o autoconhecimento, como eu inicio e como eu continuo nesse processo. E aí eu vou entregar o quê? Práticas, técnicas e teoria para que você consiga permanecer no processo de autoconhecimento que é para a vida, né? A gente vai mudando e esse processo vai mudando junto com a gente. E isso vai fazendo com que a gente consiga permanecer nesse estado de movimento com percepção, com consciência. Como eu estou me movimentando na vida, para onde eu posso ir que o caminho seja mais leve e mais alegre, né? Então isso é faz parte do mapa Conexão Vida Plena. Nós também vamos falar sobre conexões, os vínculos que a gente faz. Eu preciso, né, novamente, somos seres sociais, então eu me vinculo com o outro, mas eu também preciso me vincular com a natureza, com a vida, entender que a diferença ali entre vida e morte, às vezes a gente tem um olhar para a morte, para o que foi, para o passado, e eu não compreendo aqui a vida no aqui e agora, no presente. Então eu preciso me conectar com a vida. Eu me conecto com o todo, eu me conecto com a minha centelha divina e aí eu consigo outras coisas muito a mais, né? Eu vou me conectar com a abundância do todo. E aí isso faz com que a gente caminhe muito além do que a gente, inclusive, espera. É aí que vem os milagres, né? Eu também vou falar sobre dignidade e a importância da dignidade e como construir a nossa dignidade. Será que eu estou sendo digno da vida, da minha família, da minha saúde? Será que eu transmito isso para as pessoas? Então a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar sobre luz e sombra. Por quê? Porque a gente precisa entender a nossa dualidade, a dualidade do mundo, né? E aí tudo fica mais fácil, mais claro da gente compreender. Quando eu compreendo, a minha prática no dia a dia, o meu comportamento muda. Por quê? Porque a minha razão e a minha emoção estão caminhando juntas. E isso faz com que os meus comportamentos no mundo sejam diferentes. Novamente, vem os milagres, não é mesmo? A gente vai falar também sobre cultura e ancestralidade. Da onde eu vim? O que eu carrego da minha família? Quais as coisas que eu estou repetindo? Será que eu estou pegando a força de papai e mamãe para seguir uma vida mais firme, mais forte? Ou será que eu estou me deixando levar pela ignorância apenas que houve no passado? Então, são reflexões que a gente inicia na reflexão, trabalha com o conhecimento, com a teoria, e vai com a técnica fazendo mudanças, né, nesse comportamento, nesse pensamento. Dentro da prática, eu consigo ir para um comportamento diferenciado. Então, é uma construção de todos esses tópicos para quê? Para que aí venha o fluxo. O fluxo é viver os milagres no dia a dia, é viver com ética, é viver sabendo que a gente pode ter uma vida plena. Então, existe aqui um método muito estruturado, muito pensado, muito trabalhado, inclusive, né, comprovado com algumas pessoas que a gente atende aqui, né? Todos nós atendemos individualmente, né? Tanto eu, quanto a Rafa, quanto o Moraes, atendemos em consultório e em outros ambientes também, né? Em clínica, psiquiátrica, em comunidades terapêuticas. Então, a gente já fez aí alguns outros movimentos. Além de tudo isso, a gente pensou, e a acessibilidade? Vamos, então, incluir bônus para ficar um pouco melhor, né? Tudo que a gente pode melhorar, a gente pode entregar. E aí a gente quer entregar para você esses bônus. Nós disponibilizamos 4 bônus agora para essa turma ainda de 2022, hein? Então, estamos aguardando você para 2022 ainda. Esses bônus são, nós temos 2 e-books, um de alívio da ansiedade, que eu vou falar, né? Dentro do e-book existe práticas também para você ali lidando com a ansiedade no dia a dia. Tem também o e-book da autorresponsabilidade, que, gente, isso daí, quando a gente compreende, a gente já transforma muito nossa vida. Segundo bônus, clube de leitura.
Sim, a gente precisa ler mais, mas às vezes é difícil, não tem o tempo. Então vamos para o clube de leitura com a gente, que também é ao vivo os encontros. A gente faz a leitura e depois a gente vai interpretar, dialogar, trocar juntos, né? Então tudo fica um pouco melhor quando a gente está junto. Terceiro bônus, a gente vai disponibilizar uma vez por mês uma aula extra, além das aulas semanais. Você vai ter essa aula mensal, que é para quê? Que é para dúvidas e práticas juntos. Então a gente vai estar junto fazendo isso. E nesse dia a gente vai poder trazer algum acompanhante que a gente quer que participe ali desse movimento. Quarto bônus, vai ter um sorteio, gente. Um sorteio maravilhoso de atendimento individual e de tarô terapêutico. Então serão 3 pessoas sorteadas, tá? Então quem entrar agora vai entrar dentro desse sorteio e pode receber aí atendimentos individuais e também atendimento com tarô terapêutico. Estamos só aguardando vocês, hein? E o curso Conexão Vida Plena é de início imediato. Você não precisa esperar uma nova turma, você não precisa esperar uma data específica, gente. É agora. Nós estamos esperando você agora, tá certo? Além disso, você tem garantia. Se você entrar no curso hoje, você não vai ter 7 dias de garantia, você vai ter 15 dias de garantia. Se em 15 dias você vê que não é pra você, que você não quer esse movimento agora, que você de alguma forma não gostou da comunidade ou de qualquer coisa que seja, seu dinheiro de volta, tá certo? Em 15 dias você tem esse dinheiro de volta. Nossas aulas são ao vivo, como eu falei, então todo esse processo, né, mesmo de teoria, prática, técnica, ele é durante as aulas ao vivo e a gente vai tirando dúvida e discutindo lá dentro da comunidade que será no Telegram. Nossa comunidade, né, é para abarcar tudo isso, para trocar, né, para tirar essas dúvidas, para ter o diário do milagre, mas também é para a gente disponibilizar outros materiais que nós temos, né? Então nós temos ali uma apostila, nós temos alguns outros materiais que a gente gosta de dividir. Então a gente tem vídeo, áudio de meditação, lá vai ser disponibilizado inclusive o reiki, né, para todos. Então vai ser um movimento que a gente fala do nosso espaço seguro e nosso espaço sagrado. Então a nossa comunidade é o nosso espaço sagrado e seguro que a gente traz para que as coisas dentro do processo de autoconhecimento não precisam ser tão pesadas ou tão doloridas assim. Vamos trazer movimentos mais leves. Você quer mudar a sua vida? Você pode mudar a sua vida. E a gente está disponibilizando ferramentas para você fazer isso. Então é só ver um pouquinho mais aqui embaixo nessa página, clicar e vir conosco.